Êxodo capítulo 33, 34, a relação de Moisés com Deus, o rosto de Moisés ficava resplandecente. Toda vez que Moisés ia ter com Deus, o rosto dele ficava resplandecente. E o povo ficava chocado com aquilo, né? Então, Moisés está sempre ali, né? Então, vocês vão ver que no capítulo 33, 34, 35, está explicando exatamente todos os encontros que Moisés foi tendo com Deus e tal, e voltando ali, conversando com o povo, né? Toda a relação dele. Essa narrativa aí. O Êxodo capítulo 35, Deus reforça a Moisés que quem trabalhar no sábado deve morrer. Isso se repete, né? Desde lá do capítulo 20 e vem seguindo. Outra coisa também que vem seguindo é que Deus vai entregar a terra prometida, né, Canaã, para aquele povo. Então também isso vem se repetindo bastante. Olha, de quem é a terra? De quem... É uma justificativa, tá, gente? Essa narrativa. Nós vamos acabar. Então, assim, são cananeus que se afastaram, resolveram montar o seu clã, o seu exército, né? E começaram, então, a subjugar os demais. Lembra da Estela que nós lemos, né, a narrativa do rei? Qual que era? Era exatamente, né, que eles tinham sido entregues. E sempre, gente, sempre, quando um grupo perdia uma batalha, era o Deus daquele grupo que era o Deus fraco. E o Deus que vencia era o Deus forte. Essa era a mentalidade. E essa é a narrativa que a gente encontra, né? Então, na Estela de Médica, que nós vimos na aula passada, era exatamente isso. A narrativa ali do rei. Olha, lá no passado, nós demos umas mancadas aí com o nosso Deus, e o nosso Deus nos entregou lá para o Yahvé. Só que agora, a gente ficou do lado dele, do nosso Deus, né? Então, agora a gente foi lá e venceu o Yahvé. E até trouxemos alguns utensílios desse povo de lá. Século IX a.C. Então, o Yahvé já estava bem estruturado ali entre o povo israelita. Há alguns historiadores que dizem que o Yahvé, e teólogos também, né, que o Yahvé tomou força mesmo depois da volta do cativeiro da Babilônia. Sim, isso é fato. Segundo os estudos arqueológicos e tudo mais, mostra isso. Mas essa estela deixa bem claro que esse Yahvé já estava bem colocado ali no século IX a.C. É uma prova aí que está aí, né, para todo mundo pesquisar. No Êxodo capítulo 36, começa uma terceira narrativa da construção do tabernáculo. Começa uma terceira narrativa. E nessa narrativa, sim, eles reforçam bem o nome dos construtores. Quem constrói tudo é Bezaleel. Bezaleel. O nome é Bezaleel. Esse Bezaleel, quando você vai procurar o significado desse nome, quer dizer na sombra de Deus. Bezaleel quer dizer na sombra de Deus. Gente, olha o El aí de novo. Na sombra de Deus. E ele tinha um ajudante, que era o braço direito dele. Era o Aholiabe. Aholiabe. Que quer dizer tenda do pai. Gente, olha só os nomes. Não são nomes bem sugestivos? Será que ele já tinha os nomes certos mesmo? Que esses construtores, né, do tabernáculo, da Arca da Aliança e de todos os utensílios que ficavam lá no tabernáculo, eles já tinham o nome certo, desde quando nasceram. Lá no Egito, era uma profecia. Não, eu só estou colocando isso, tá, gente? Um questionamento. Ou isso é uma interpolação? Olha, a gente precisa dar um nome para os caras que fizeram isso aí. Quem foi que fez a Arca da Aliança? Então vamos colocar que tem um cara que tem um nome que bate. Que nome que é? Bezaleel, acho que é o nome bem, porque está na sombra de Deus, né? Deus está ali, a tenda, cobrindo e tal, né? Acho que cai bem. E o outro tem que ter mais. Então Aholiabe, que quer dizer na tenda do pai. Para mim, me parece que foi assim.
É só uma sugestão. Pode ser que tenha sido diferente, mas me parece aí um bom enxerto aí, né? Um bom meio assim de se trabalhar. E aí sim, né, no capítulo 36, vai seguindo, repetindo bastante essa questão. Né? Segue bastante falando sobre isso, né, de como que as coisas se estruturaram. Interessante, gente, que quando a gente olha para a visão do Novo Testamento, né, vamos chamar assim, a respeito da lei, até mesmo Paulo, né, ele usa uma expressão assim que a letra mata. Então, quando falava da letra, da lei, o próprio Jesus ali na narrativa dos evangelhos fala que ele estava acima da lei e dos profetas. Ele mesmo se portou assim. Então, todos os momentos que Jesus ele fazia coisas que não era para fazer, porque a lei estava lá, ele estava agindo como um subversivo. E era por causa disso que os fariseus, né, estavam sempre perseguindo os doutores da lei. Eles sabiam como que tinha que funcionar. E Jesus estava fazendo tudo diferente. Tudo diferente. Capítulo 37, né, também aí do livro do Êxodo, segue com toda essa narrativa da construção do templo. E vai indo assim, do templo não, tá, gente? Do tabernáculo, que eles tinham feito tipo um barracão grandão, e eles iam levando esse barracão para onde eles estavam, que lá ficava a Arca da Aliança, ficava tudo, era como se fosse um templo itinerante. E eles iam levando. Então, toda a narrativa do capítulo 36, capítulo 37, 38 até o 40, onde termina ali o livro do Êxodo, é uma narrativa de como o templo, né, como o templo não, como o povo estava ali construindo o tabernáculo. E todas as funções dos sacerdotes. Uma outra coisa que eu fico assim também pasmo, porque a gente vai ver essa narrativa, né, no livro de Deuteronômio, que Moisés ele vai preparando tudo para a entrada da Terra Prometida, mas ele não consegue entrar. Ele não consegue. A gente vai ver mais para frente. Né? Porque aqui no livro do Êxodo não tem essa narrativa ainda. Né? Ele vai terminar, né, mostrando toda a questão da construção dos utensílios, né, de dentro do tabernáculo, e o povo está seguindo. Está seguindo ali no deserto, onde eles vão ficar, segundo a narrativa, 40 anos. Até chegar à Terra Prometida. Mas também há controvérsias, como eu já falei com vocês, né? Porque não se encontra cemitério nesse trajeto de um povo que ficou ali 40 anos. Porque todo aquele povo que saiu do Egito, segundo a narrativa, vai morrer ali no deserto. Vai entrar um povo novo. E mais para frente, na construção do templo mesmo, né, que Salomão construiu, a narrativa é que Davi não pôde construir porque Davi tinha sangue nas mãos. Gente, e os levitas? Os levitas, eles não tinham sangue nas mãos? Nós vimos isso já lá no comecinho. O Levi e o seu irmão Simeão mataram um vilarejo todo, homens, mulheres, crianças, por causa do estupro que a sua irmã Diná, né, sofreu. Lembram? Então já tinha sangue nas mãos do Levi. Tanto é que o discurso, né, do Jacó, do Israel, lá no Egito, prestes à sua morte, fazendo uma retrospectiva lá para Gênesis, finalzinho, ele lembra dessa atrocidade que Levi, né, e o seu irmão fez, matando tanta gente. E agora nós vemos o quê? Não só Arão, mas todos os levitas, né, na condição de sacerdote, matando o seu próprio povo. E Deus ficou feliz com isso. A gente pode entender isso como sacrifício humano. E depois ainda, Deus colocou doença no povo. Não fala na Bíblia que tipo de doença que foi, né?
Mas ele não deixou quieto, não. Ele matou uns 3.000 ali e ainda jogou uma doencinha ali para acabar ali com o povo ali, mais um pouquinho. Então, o finalzinho, 37, 38 até 40, vai seguir com essa narrativa dos detalhes do tabernáculo. Mas o sangue está lá. A situação, ela continua, né? E continua bem forte.